Boa noite a todos. É, Devido à Covid-19, nós estamos preparando uma aula, né, online da melhor forma possível, para que todos entendam certinho esse cenário que estamos vivendo ultimamente. Está bem complicado. Então essa decisão de fazer as aulas online é a melhor forma hoje para nós. Espero que vocês gostem da aula de hoje, né? Eu vou explicar sobre alguns assuntos, inspeção no local de trabalho. A portaria 3275, de 21 de setembro de 1999, ela fala sobre as atividades do técnico de segurança do trabalho. Quais são as atividades do técnico de segurança do trabalho na sua rotina, no seu dia a dia, o que ele tem que fazer, né, no seu trabalho diário, na sua rotina. Vamos pegar aqui o artigo número 1, o primeiro parágrafo. Os técnicos de segurança do trabalho, através de parecer técnico sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, têm que eliminar ou neutralizar os riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, as doenças ocupacionais. Então esse primeiro artigo aí é informar o trabalhador do que ele está exposto, quais tipos de agentes e os riscos ali envolvidos no setor, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os riscos. E também tem que passar para o empregador as medidas de eliminação e neutralização desse risco ou da doença. Parágrafo 2. Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade. Então nós precisamos informar todos os trabalhadores sobre o risco que eles estão expostos ali no seu ambiente de trabalho. 3. Analisar métodos e processos de trabalho, propondo sua eliminação ou seu controle dos riscos agressivos, né, para o trabalhador. A presença de agentes ambientais, quais são os agentes ambientais, se eles são agressivos ou não para o trabalhador. Aí também vamos falar sobre a norma regulamentadora número 3 do Ministério do Trabalho, embargo e interdição. A portaria, né, 23 de setembro de 2019 sofreu sua alteração no dia 24/9, a última alteração aí de interdição e embargo. Considera-se grave e iminente risco toda condição que possa causar o acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Então, pode ser considerado grave e iminente toda a situação, né, que pode causar acidente ou doença com lesão no trabalhador. Embargo e interdição. Quando a situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Então, embargo ou interdição são as medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condições ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condições ou situação que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Quer dizer,
Se tivermos uma situação ali no ambiente, uma máquina sem proteção, que ela caracterize grave, que caracterize risco grave à saúde do trabalhador, à integridade física do trabalhador, ela precisa ser interditada de imediato. Embargo ele vai se aplicar parcial ou total da obra. Então, quando se implica embargo, a paralisação pode ser parcial ou total da atividade. Ela pode ser para o setor ou total do estabelecimento, da empresa. Ela pode ser máquina ou equipamento, feita a interdição. Agora nós vamos falar sobre esse parecer. Como que nós vamos informar o empregador sobre os riscos? Através de inspeção no local de trabalho. Vamos gerar um relatório técnico de inspeção do local de trabalho e constatar a irregularidade formalmente e pedir o prazo para que a empresa regularize, se não for lá na categoria grave eminente. Inspeção de segurança, né? Como estou mostrando aqui no formulário. Registro é uma codificação, tá? Você pode pôr 01, 02, 03. Inspeção de SSMA, que é a codificação. Revisão do formulário, quando houver revisão, aí mudaria essa revisão aqui. Então, esse formulário não sofreu. Ele foi criado nesta data, em 2 de 1 de 2017. Então, não mexe aqui, só quando ele houver modificação no formulário. Aqui eu coloquei ele com uma tarja em amarelo, né? Para ficar fácil. Então, o que seria aqui? A unidade, a empresa, o logo da empresa, o nome da empresa, a área de quem está fazendo, né, o relatório, que é segurança, saúde e meio ambiente, ou segurança do trabalho, como a empresa tratar nosso departamento. Depois a gente desce aqui, a auditoria, que é a inspeção. Então, Catanduva, que é a cidade que está localizada a empresa, se fosse outra cidade, seria o início, o mês que nós estamos fazendo e o ano. E a nossa inspeção é a primeira inspeção, 0001. Que local, setor que nós vamos fazer essa inspeção? É o setor de fundição, setor de prensas. Então, vamos lá auditar esse setor para ver como que está a segurança do trabalho, né? Lá, como que está livre de acidentes ou não, se tem muitas irregularidades no setor. Aí a gente vai lá e gera a inspeção. Gestor do setor é o responsável de quem vai estar responsável por dar prazo para sanar essa irregularidade. Mês é abril e que semana foi gerada esse relatório de inspeção, essa inspeção. A data, né, que está fazendo a inspeção e o nome legível de quem fez, nome do auditor, quer dizer que é o nosso nome, de quem está fazendo, o nome da segurança do trabalho. Aqui é o responsável do setor e aqui é o nome da segurança do trabalho, quem está fazendo, quem está gerando esse relatório. Aí nós vamos ter a classificação dos riscos. Ela é fácil, tá? Nesse formulário fica fácil para a gente fazer. Então, violação das regras de SSMA. Quer dizer, aqui não vai envolver dinheiro, e sim uma organização, uma limpeza, tá? Observação ou evidência de que uma regra já transmitida ao membro da equipe foi violada. Quer dizer, se passou no local, ele está muito sujo, tem muita madeira, um exemplo, prego, ou muita sujeira lá, aí já foi orientado para realizar a limpeza e não foi feito. Aí
vamos enquadrar na inspeção aqui o VRS, que eu explico mais abaixo o que é isso daí, essa sigla. Depois, comportamento inseguro, COI, um equipamento inseguro que não está escrito em regra, procedimento ou forma ou ferramenta, ou não foi comunicado ao funcionário. Também tem a classificação dele lá embaixo. A condição insegura, sempre se vai ter prazo ou não de imediato, é o CI que a gente utiliza. Uma condição insegura apresentada pela condição física do local que não tenha sido ocasionada pelo funcionário. Então vamos sempre usar essa definição de CI, tá? Que ela vai ter sempre uma condição estrutural e vai ter um valor, vai ter um custo. Depois, plano de ação. Então, toda feita esses relatórios, joga em um plano de ação para que a segurança vai monitorando o prazo que foi feito, a irregularidade, se ela foi realmente feita a proteção da máquina ou do equipamento, se foi sanado lá. Para todas as violações das regras de segurança, comportamentos inseguros e condições inseguras, ações corretivas deverão ser tomadas junto com o gerente para eliminar e, quando couber, mitigar o risco. Quer dizer, risco é grave, então precisamos ser tomada uma medida imediata. Então tem que ter um gerente ou aquele responsável, se ele tem poder de compra, de aquisição, de parar o equipamento e de mandar fazer. Se for comportamento imediato, né? Se for comportamental imediato. Risco A, qualquer condição com potencial para ocasionar qualquer tipo de acidente com pessoas, processo, trajeto que deve ser tratado de imediato. Se a gente colocar na classificação CIA, tem que ser parado o equipamento e tem que ser feita a intervenção de imediato, tem que eliminar aquele risco rapidamente. B, risco B, qualquer condição com potencial para ocasionar qualquer tipo de acidente com pessoas, processo ou trajeto pode ser tratado imediatamente ou mediante plano de ação, com prazo máximo para executar até 3 meses. Quer dizer, então a gente vai usar sempre o CI e o B. Por quê? Ele pode ser tratado de imediato quanto a um prazo. Só que dependendo da situação, não podemos dar prazos longos. Se oferecer risco, tem que ser imediato. Ah, mas pode esperar 2 dias, ou 3 dias, ou 5 dias para fazer essa proteção? Sim, vamos manter um isolamento físico, né? Uma barreira para que ninguém se aproxima. E o C, qualquer condição com potencial de gerar acidente não crítico, mas que deve passar por melhoria, dentro de um plano de ação por prazo mínimo máximo para execução de até 6 meses. Nós nunca vamos usar o C, é difícil, então vai ser C e o B, que é o meio mais rápido, o meio fácil, né, para lidar com a situação e atender toda a legislação, a NR3 também. Agora, as situações, tá? Isso são exemplos que eu estou passando para vocês, de inspeção. Cada empresa, ou vocês trabalhando, podem desenvolver o formulário de inspeção de vocês. Esse é um formulário fácil e atende. É fácil para trabalhar, tá? Situação de risco encontrados. O que a gente encontrou lá? Proteção em partes móveis, da correia de acionamento, da policorte número 43 ineficiente. Ela não tinha falta de proteção, mas sim tinha a parte de correia ainda exposta, poderia o trabalhador colocar a mão ou uma outra pessoa. Então, se não tiver proteção, é uma coisa. E se tiver a proteção, mas ela é ineficiente, a gente precisa pedir a regularização também. Então, a situação é essa, e o plano de ação, responsável e prazo, né?
O que seria a ação, então? Realizar a adequação da proteção da correia de acionamento da policorte número 43. O responsável do setor e a data do prazo que tem que ficar pronto. A outra irregularidade na mesma policorte, falta de botoeira de emergência na policorte número 43. CI e o B, como eu disse, que é a categoria melhor, né, que se enquadra. Instalar botoeiras de emergência na policorte número 43. O responsável é a mesma pessoa. Feito isso, vai lá e joga as fotos da irregularidade. Como vocês notam aqui, eu disse, o equipamento, né, a policorte, ela tem a proteção, mas ela está ineficiente. Por quê? Tem abertura na parte de baixo, tem partes móveis aqui exposta. Então o trabalhador pode sofrer um acidente aqui. Então por isso que temos que pedir a melhoria, o fechamento total da proteção. A outra situação irregular é falta de botoeira de emergência aqui. Todo equipamento para atender NR12 precisa ter dispositivo de emergência, não somente a chave liga e desliga, e sim uma botoeira de emergência. No caso de um acidente, o trabalhador bate a mão e o equipamento para totalmente, desenergiza totalmente. Pegando o item da NR12, 1247, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligadas, acessíveis ou expostos, devem prosseguir proteções fixas. Essa proteção tem que ser fixa, dificultando a retirada do trabalhador, ou móveis com dispositivo de intertravamento. O que é o dispositivo de intertravamento? Se a gente abre uma porta, o sensor ele vai lá e desliga a máquina sozinha. Se a gente retira a proteção, ele para o equipamento. Se for fixa, ela tem que ser resistente, com parafusos, né, que impeçam o acesso por todos os lados. Então, ela tem que ser fechada, as proteções, impedir os acessos das pessoas, e tem que ser bem fixada. Uma boa noite a todos. Até a próxima aula.